A viagem começa na região francesa de Languedoc-Roussillon, ao longo de um canal histórico no coração do território cátaro. A leste está a costa de Languedoc, com suas praias ensolaradas e vilarejos medievais. Seguindo pelo litoral mediterrâneo, encontra-se a cidade murada de Aigues-Mortes, onde cavaleiros templários foram aprisionados numa torre no século XIV. A parada seguinte é Montpellier e um de seus pontos turísticos mais impressionantes, a Esplanade de l'Europe. Na região do Maciço Central está o Viaduto de Millau, a ponte mais alta e mais elegante do mundo. Dos deslumbrantes penhascos do Gorge de Tarn, segue-se para cidades isoladas, incrustadas nas montanhas Cevenas. A viagem termina num vulcão icônico, porém extinto. Na região de Languedoc-Roussillon, no sul da França, está o Canal du Midi, que conecta o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo através de um sistema de 99 eclusas. Quando o canal foi concluído em 1681, foi considerado uma façanha da engenharia e se tornou uma ferramenta importante para a comercialização de trigo, vinho e têxteis. Atualmente, é uma querida via fluvial usada por turistas e amantes de barcos, com paradas em vilarejos pitorescos como Ompes, onde é possível experimentar vinhos locais e passear por ruas medievais. 800 anos atrás, este era o território dos cátaros, uma seita religiosa que condenava muitos princípios básicos da Igreja Católica. O Papa Inocêncio III declarou uma cruzada para erradicar os cátaros em 1208, e os ancestrais de muitos moradores daqui, de Argens-Minervois, foram agredidos durante a campanha de 20 anos do Papa. 400 anos depois, após o fim da cruzada, a abertura do canal ajudou as cidades que o margeavam a se recuperarem. Num passeio de barco pelo canal, é possível ver alguns resquícios desse passado trágico. Por ser um dos canais mais antigos da França, ele requer muita manutenção. 42 mil plátanos doentes estão sendo removidos de suas margens. As árvores serão substituídas, mas a famosa vista do canal não será a mesma por muitos anos. Mudar nem sempre é fácil para uma região com tantas raízes históricas, ainda mais quando o assunto é a vinicultura. A França domina a indústria há séculos, mas suas vinícolas foram obrigadas a competir com os vinhedos da Califórnia, da Austrália e da América do Sul. A região de Languedoc, que produz 1/3 do vinho francês, teve que criar um novo método de produção, conciliando as tradições artesanais com as exigências do mercado global. A viagem passa do canal para o encantador Rio Aude, que percorre 224 quilômetros dos Pirineus até o Mar Mediterrâneo. Dos dois lados, os vinhedos se espalham pelo relevo plano até chegar à costa. Perto da cidadezinha de Les Cabanes de Fleury, o rio desemboca no Mediterrâneo. É um corpo d'água que sempre foi associado à beleza e ao romance. Já foi uma importante rota para mercadores e viajantes de tempos remotos, mas agora é visitado por turistas que querem passar as férias ao sol. Em Val-Ras-Plage, os turistas se aglomeram na faixa de areia quase ininterrupta da costa de Languedoc, onde o programa de revitalização do governo francês se mostrou um verdadeiro sucesso. Antes da presença dos resorts, esta área da França era composta por vilas de pescadores. Apesar de o país ter um litoral extenso e portos excelentes, a pesca representa apenas uma pequena parte da economia. Mas barcos como este fornecem frutos do mar e peixes para os restaurantes da costa, como robalo, atum e sardinha.
A culinária do sul da França é bem diferente da gastronomia do norte. O clima e a localização imbatíveis produzem uma abundância de peixes, legumes, carnes e frutas o ano inteiro. Nesta pequena ilha vulcânica, ao largo da costa, estão o Forte de Brescu e um farol parrudo. O forte foi construído em 1586 para a defesa, mas foi usado como presídio durante muitos anos. Reconstruído no fim do século XVII, o forte teve um papel essencial em muitos conflitos, inclusive na Segunda Guerra Mundial. No continente está Cap d'Agde, onde o modernismo e o naturismo se fundem, criando um dos resorts mais interessantes da Europa, o Village Naturiste. A roupa é opcional nesta parte do cabo, e o número de turistas, a maioria nudista, cresce para 40 mil no verão. Antes de o desenvolvimento começar nos anos 1970, pequenas casas de veraneio salpicavam o relevo de Sapau. Atualmente, este é um dos maiores portos de lazer do Mediterrâneo francês. Poucos quilômetros para dentro do continente está a antiga cidade fenícia de Águeda, o povoado original na margem do rio Hérault. Até o século XVIII, este foi um dos portos marítimos mais importantes da Gália e, mais tarde, da França. Fundado no século V, o povoado é repleto de ruas estreitas com casas construídas com cinzas extraídas do monte vulcânico Saint-Loup. A leste, ao longo da costa e desta península estreita, é fácil ver porque esta bela paisagem já foi o lar dos trovadores, uma escola de poetas franceses que prosperou do século XI ao século XIII. Os elaborados poemas românticos, escritos em occitano, impulsionaram o desenvolvimento da literatura ocidental moderna. O espírito pastoral e a paixão rústica da região serviram de inspiração para muitos outros escritores ao longo da história. E para pintores, como Van Gogh, que disse ter vindo aqui porque queria ver as coisas por outro ângulo. Tão poético quanto é o Porto de Sète, onde uma rede de canais que se encontram no meio da cidade dá a ela vivacidade e propósito. Ele foi construído no século XVII para impulsionar o comércio marítimo e foi um dos primeiros portos pesqueiros do Mediterrâneo. Com o mar na frente e a Étang de Thau atrás, as ostras, mariscos e peixes mantêm este porto encantador em atividade. Esta é uma série de étangs, lagoas, a nordeste de Sète. Ricas em fauna e flora, elas têm uma variedade de peixes e centenas de espécies de aves, inclusive flamingos. Eles vêm em busca de artêmias e de cianobactérias, dieta que os deixa cor-de-rosa. O Canal do Rhône é a rodovia fluvial que liga a Étang de Thau ao rio Rhône. Também tem ligação com o Canal du Midi. O relevo desta região sofreu muitas alterações ao longo da história. As águas já foram dragadas e canalizadas, e as terras inundadas e cultivadas por muitos séculos. A próxima parada é Grand Mot, o mais antigo dos novos resorts da costa e um verdadeiro mundo. Ele foi construído nos anos 1960 com o intuito de transformar as praias menos desenvolvidas, porém ensolaradas, do litoral de Languedoc. Por mais que seja amado ou odiado, é um ícone. O projeto de Jean Balladur lembra pirâmides maias despontando na floresta. Com 30 quadras de tênis, uma escola de vela e muitas piscinas,
Há atividade suficiente para ocupar os milhões de turistas que vêm todos os anos. A intensa revitalização destas áreas costeiras costuma ser uma questão delicada para os moradores da província, agravando as tensões seculares entre o norte e o sul da França. Numa região com um longo histórico de invasores, dos godos aos nazistas, os colonos medievais occitanos desta região batalharam muito para manter uma identidade e preservar sua língua ameaçada, que foi reprimida depois da Revolução Francesa. Mas apesar de atrair muitos turistas, Languedoc manteve seu charme de velho mundo, sem a decadência encontrada na Espanha e em outras partes da França que se desenvolveram antes. Bem diferente de Grande-Motte, Aigues-Mortes é apaixonada pelo charme antigo. Construída nos pântanos planos de Camargue e cercada por altas muralhas de pedra, a cidade foi fundada em meados do século XIII por Luís IX para que a coroa francesa tivesse controle direto sobre um porto no Mediterrâneo. Dentro das muralhas há 6 torres importantes, inclusive a famosa Torre de Constance, além de 10 portões. Tudo isso protege um fascinante patrimônio religioso. O local reúne imagens de cavaleiros medievais. No início do século XIV, alguns cavaleiros templários foram encarcerados aqui, depois da dissolução repentina da ordem. Eles foram julgados, condenados e aprisionados na Torre de Constance. Diz a lenda que um engenheiro romano chamado Péquius foi o primeiro a organizar a produção de sal em Camargue. Estes sapais naturais têm um teor de sal acima do normal e cerca de 500 mil toneladas são extraídas anualmente. Como estes sapais são explorados há mais de 1000 anos, eles são muito bem preservados. Agora a viagem deixa a costa e segue ao norte, para dentro do continente, até o aeroporto Montpellier-Méditerranée para reabastecer, desviando de um avião que está pousando. O aeroporto recebe mais de 1 milhão de viajantes por ano, um percentual dos 84 milhões de turistas que visitam a França anualmente. Da pista, a viagem segue para Montpellier, a capital da região de Languedoc e a 8ª maior cidade da França. Por incrível que pareça, Montpellier é uma das poucas cidades que não tem legados romanos, e sua história só começou de verdade no século XII. Seu destaque é uma ampla construção semicircular neoclássica que contém residências, lojas e restaurantes. A Esplanade de l'Europe e o distrito que a cerca foram criados durante um projeto de revitalização urbana no fim dos anos 1970. O projeto é do arquiteto catalão Ricardo Bofill. Apesar da aparência moderna, é possível ver influências da arquitetura clássica greco-romana, especialmente o uso de grandes colunas. A cidade fica para trás e a próxima parada é mais para dentro do continente, a região montanhosa do Maciço Central. Esta área tem poucos aeroportos, então é prudente reabastecer sempre que possível. Mais perto da pista avista-se a produção rural em ação. A França é um dos principais centros agrícolas da Europa há séculos. Nesta montanha está o Vale do Rio Tarn, que é atravessado por uma espetacular ponte estaiada, o Viaduto de Millau.
Considerada uma das maiores façanhas da engenharia de todos os tempos, a ponte é um belo exemplo da união exclusiva entre tecnologia, funcionalidade e paisagem. O viaduto foi inaugurado em 2004 e bateu vários recordes. Tem as torres, o eixo central e a ponte mais altos do mundo. Também ultrapassa a Torre Eiffel, sendo a estrutura mais alta da França, estando 270 metros acima do rio em seu ponto mais elevado. A função do viaduto é servir de via rápida direta de Paris à costa mediterrânea, desafogando congestionamentos medonhos no vale e na tranquila cidade de Millau. O projeto é do engenheiro estrutural francês Michel Virlugot e do famoso arquiteto britânico Norman Foster. A ponte é um grande motivo de orgulho para a França, pois mostra um pouco da grandiosidade arquitetônica do país. A construção começou em outubro de 2001 e só demorou 3 anos para ser concluída, o que é impressionante para um projeto tão grande e complicado. A dificuldade do projeto foi criar uma estrutura que se encaixasse na paisagem com certa elegância. Materiais ultramodernos dão aos motoristas que atravessam a ponte a sensação de estarem voando sobre o vale. É realmente uma fita entre as nuvens e uma verdadeira obra de arte. Perto da ponte fica a entrada do espetacular Gorge de Tarn, uma rede de cânions estreitos e íngremes de quase 500 metros de profundidade e 1.500 metros de largura, e se estende por 50 quilômetros ao longo do rio Tarn. Ele foi apelidado de Grand Canyon da França. É um paraíso natural de penhascos íngremes, pinheiros e cavernas cor-de-rosa e um bom lugar para fugir da agitação das cidades e dos litorais da França. Indícios de uma época mais povoada podem ser vistos nas casas abandonadas e antigos socalcos espalhados pelos cânions em seus penhascos calcários. Quem protege a entrada do Gorge de Tarn é o Château de Peyrolade, um castelo em ruínas que dá vertigem. O nome dele significa pedra larga em occitano. Ele existe, no mínimo, desde o século XII, então já passou por muitos conflitos. Atualmente, o castelo está aberto para turistas e oferece uma linda vista do vale. A rota do Gorge de Tarn foi uma das primeiras rotas motorizadas construídas na França. Ela ainda passa pela cidade de Mostouet-Jules, local do primeiro hotel turístico da rota, o Grand Hôtel de la Muse. Esta é a parte mais impressionante do Gorge. Ela foi formada pelos antigos planaltos vulcânicos do Maciço Central. Em termos geológicos, é a região mais antiga da França e, culturalmente, é uma das mais presas ao passado. A indústria e o turismo ainda não se estabeleceram aqui. Os moradores são reservados e continuam mantendo uma forte identidade regional. Muitos dos maiores rios franceses nascem no Maciço Central, mas são os rios Lot e Tarn que criam as características peculiares desta região, definindo o formato do planalto calcário com seus desfiladeiros deslumbrantes. Os canoístas estão desfrutando de uma paisagem que foi criada há 23 milhões de anos, quando a intensa atividade vulcânica produziu este cenário lindo e impressionante.
O Gorge também é muito frequentado por abutres que planam nas térmicas ascendentes do leito do vale. Ao longo do Gorge e acompanhando o Tarn, os montanhistas se encantam com o rio e o penhasco e descem antigos caminhos de ovelhas em busca de descobertas, como fez Robert Louis Stevenson antes de ficar famoso com as histórias de piratas. A fim de esquecer um amor perdido, o jovem Stevenson percorreu 190 quilômetros nesta região em 1878, com um burro teimoso. Depois ele escreveu o livro Viagem com um Burro pelas Cevenas, que continua sendo um clássico sobre viagens. Ele era muito sociável, mas preferiu andar sozinho, apenas na companhia do burro. Você precisa seguir seu próprio ritmo, escreveu. Atualmente, a trilha de Robert Louis Stevenson é feita por montanhistas que esperam seguir os passos dele e usar sua musa como inspiração. Sobre a viagem improvisada, ele disse: "Meu objetivo não é chegar a um destino, e sim viajar. Viajo por viajar." Os viajantes de agora podem se hospedar em vários hotéis na região, inclusive no Château de la Case, que tem uma história que data do século XV. Foi um presídio durante a Revolução Francesa e virou um hotel em 1988. A antiga ponte de pedra de Quézac representa a extremidade nordeste do Gorge de Tarn. Mais ao norte está o vilarejo de Le Puy-en-Velay. O acesso é meio difícil, mas os turistas não parecem se importar, pois a cidade recebe 700.000 pessoas por ano, especialmente peregrinos que estão fazendo o caminho de Santiago de Compostela, que começa na França e termina no noroeste da Espanha. Bem no alto de um pináculo de pedra está a capela de Saint-Michel-d'Aguiles, do século X, onde os peregrinos são abençoados antes de seguirem viagem. Poucos quilômetros a oeste se encontra esta fortaleza impenetrável, localizada em cima de uma grande rocha basáltica. Ela pertenceu à ilustre família Polignac e teve um passado turbulento desde a era medieval. Agora ela é apenas uma sombra de seu passado glorioso, mas sua torre alta continua dominando a paisagem. Seguindo a norte, é difícil de acreditar que uma paisagem tão tranquila tenha sido uma das áreas vulcânicas mais ativas da Europa Ocidental. O vulcanismo começou no Maciço Central há milhões de anos, antes de haver castelos e canais. Num país habitado há milhares de anos, há poucas áreas que nunca foram tocadas pelos humanos. Talvez esta região seja uma exceção. A Chaîne de Puy, uma cadeia vulcânica de 40 quilômetros de extensão. Esta é a terra do fogo e do enxofre, mas os vulcões daqui estão dormindo há 6.000 anos. Um dos vulcões mais jovens da cadeia é o icônico Puy de Dôme. Na era pré-cristã, era um local de cerimônias espirituais e os romanos construíram um templo dedicado ao deus Mercúrio. Hoje, ele recebe aventureiros que sobem ao topo do vulcão por causa da espetacular vista de 360 graus. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.